noite, graça e paz a todos, amém? Uma noite feliz e abençoada, onde o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de falar, ouvir, sentir o toque do Senhor. Poder dizer verdadeiramente, com alegria no coração, o quanto o Senhor é lindo sobre nossas vidas. O quanto o Senhor tem feito coisas extraordinárias. No dia 10 de janeiro desse ano, nós fizemos um clamor de 6 dias. 6 dias de clamor para 6 meses de vitória, 6 meses de milagre. E eu estava olhando um pouco a palavra do Senhor em relação a muitas coisas que o Senhor já vem fazendo, não só na minha vida, mas na igreja, na vida de muitos, por intermédio do clamor. E não é uma outra palavra diferente, sem ser essa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3. Todos nós conhecemos esse texto de Jeremias, aonde o profeta Jeremias, ele faz uma declaração. O Senhor Jesus, ele vem a Jeremias e ele fala assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja que aonde Jeremias estava, havia uma corrupção por parte das pessoas que se intitulava homem de Deus, profetas. Amém. Amém. Veja que Jeremias, ele começa a anunciar a palavra. Mas por um determinado momento, tinham aqueles que se colocavam como falsos profetas. Mas veja uma coisa que é interessante. Aqueles que eram vistos como falsos profetas, esses eram colocados em evidência. O povo procurava esses falsos profetas, esses homens que corrompiam a palavra de Deus e se vendiam para poder proferir palavras que agradavam ao coração. Mas Jeremias, quando ele anunciava a palavra de Deus, as pessoas viam Jeremias como um homem duro de palavra, porque Jeremias falava a verdade. Então veja que Jeremias agora ele entra numa confusão, ou seja, a cabeça fica confusa. Por que eu sou perseguido falando as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, anunciando a palavra de Deus, e eu sou mal visto e mal interpretado? E aí o Senhor, ele vira para Jeremias no versículo de número 3, e ele traz uma exortação para Jeremias, dizendo: Jeremias, clama a mim. Ou seja, fala para mim qual é o problema, qual é a tua crise, qual é a sua dificuldade. Então Deus que exorta Jeremias, Deus ele dá uma ordem: Jeremias, pode vir a mim, pode clamar a mim. Aí ele vai falar assim: olha, pode clamar, porque eu vou te responder. Mas veja isso como é interessante. Deus falar com clareza a um homem: pode clamar. Isso me chama atenção. Por que Deus vira para Jeremias e dá essa ordem com certeza? Jeremias, pode clamar. Se Jeremias perguntasse a ele: mas por que clamarei? Deus logo vem atrás e responde: porque eu vou lhe responder. Você consegue ter dimensão desta palavra? Deus ele dá uma ordem e fala: Jeremias, pode clamar. Então isso significa que Deus não estava limitando ao homem de Deus o que ele poderia apresentar em súplica ao Senhor. E aí ele fala assim: clama, porque eu vou te responder. Ou seja, independente do que Jeremias iria apresentar
a Deus o clamor. Deus não disse, ora só pelo povo, clama pela tua família, ou clama pela tua vida que você está sendo perseguido e está sendo mal visto. Mas não é isso. Deus vira para Jeremias e simplesmente fala, pode clamar, porque eu vou lhe responder. Pastor, por que você afirma isso? Porque veja, o texto logo depois vai dizer assim, Jeremias, você pode me clamar, porque se você clamar a mim, eu vou lhe responder. E eu lhe respondendo, eu vou dizer para você, ou seja, anunciar, vou dizer para você coisas grandes. Deus está falando para Jeremias no hebraico, essa palavra grande no hebraico, ela quer dizer coisa inacessível, ou seja, uma coisa que você acha que vai ter grande dificuldade para ter acesso. Tu lembra daquela coisa que você acha assim, olha, eu acho difícil isso acontecer na minha vida, pelo andar da carruagem, pela idade que eu já estou, é difícil eu ver isso acontecer. Então Deus ele fala assim, Jeremias, clama, porque eu vou lhe responder e vou dizer o que vou fazer. O que, Deus? Aquilo que você acha que não pode, coisa grande, inacessível, é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Uma coisa grande, uma coisa que você considera impossível de acontecer, é isso que eu vou fazer. Mas para que eu possa fazer, Jeremias, tem um detalhe, tu precisa abrir a boca e clamar. Mas por que Deus dá essa ordem para Jeremias, dizendo, pode clamar? Quantos homens de Deus tinha naquela época, a qual Deus poderia falar? Por que só Jeremias, que foi privilegiado de ouvir esta palavra? Juntamente com essa mesma palavra, Êxodo capítulo de número 17, veja, Êxodo capítulo de número 17, versículo 1 vai nos dizer assim, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, ou seja, Deus mandou, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós e aos nossos filhos e o nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Veja que agora, a partir do capítulo de número 14 de Êxodo, a gente vai ver que a partir do capítulo de número 14 é notório as grandezas do Senhor ao seu povo. No capítulo 14 há um feito de Deus que todos nós conhecemos, que é a passagem pelo Mar Vermelho. Veja que o povo ele sai do Egito debaixo daquele jugo, debaixo daquela servidão, escravidão. O povo acha que iria morrer porque Faraó vinha atrás com seus exércitos. O povo marchava e Faraó vinha com carruagem, com cavaleiros, perseguindo. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, pode tocar.
Moisés pega o cajado e ele toca sobre o mar, e o mar se abre em duas bandas. O texto vai falar que o povo passa com os pés secos pelo meio do mar. Mas quando ele chega ao final, o mar ele volta ao seu curso normal, e todo o exército de Faraó que vinha perseguindo o povo de Deus morreram. Mas logo depois, no versículo de número 15, após passarem pelo mar, o texto vai dizer que agora o povo novamente ele chega ao deserto de Sim, a um lugar aonde deu o nome de Mara. Deu o nome de Mara por quê? Porque as águas daquele lugar eram amargas. O povo agora começa a reclamar com Moisés depois de receber um milagre muito grande. O povo começa a dizer para Moisés exatamente assim: Moisés, por que nos tirou do Egito? Éramos subjugados, passávamos dificuldade, porém lá nós tínhamos água. E a água que tinha naquele lugar era uma água intragável, não era uma água boa para se beber. O texto vai falar com clareza, dizendo que as águas eram amargas. Então veja que no capítulo 15, no versículo de número 25, Moisés ele faz mais um clamor novamente ao Senhor. E aí o Senhor vem e fala: Moisés, pode tocar. Moisés pega a madeira, Moisés chega e joga sobre aquela água, e o texto vai dizer que a água agora ela se torna doce, algo boa para se beber, e o povo bebe daquela água e tem a sua sede completamente saciada. Mas no capítulo de número 16, ainda em Êxodo, o povo novamente começa a reclamar, a murmurar com Moisés, dizendo: Moisés, bebemos água, saímos do Egito, passamos pelo meio do mar, mas agora nos trouxestes aqui para nos fazer morrer de fome. Nós vamos morrer de fome, Moisés. Quisera continuássemos ficar lá, trabalhando como escravo para Faraó, mas pelo menos ao término de um dia de trabalho, nós tínhamos pão. Mas o texto vai dizer, no capítulo 16, que o Senhor, Ele sustenta o seu povo mais uma vez, trazendo o maná, trazendo as codornizes para o povo de Deus, e eles têm ali um alimento novamente. Moisés, ele começa a ouvir o clamor, as queixas, as murmurações do povo, e novamente Moisés vai ao Senhor e apresenta essa petição, e aí o Senhor, ele começa a prover condições. Aí por fim nós chegamos no capítulo de número 17, mais uma vez, o povo ali no deserto de Si, chegando ao vale de Refidim, o povo, ele faz novamente uma murmuração: Moisés, era melhor ficarmos no deserto, no Egito. Mas preste atenção, eram as mesmas pessoas, eram escravos, clamavam por um libertador, e Deus prover um homem para poder prover libertação ao povo. O povo sai em liberdade, vê os feitos, as maravilhas de Deus. Depois esse povo ele acha que iria morrer de sede. E é interessante isso, porque a Bíblia fala por diversas as vezes que o povo ele reclama por sede. A ciência vai falar que o corpo humano ele é formado, a sua formação 70% é líquido. A ciência fala isso. 70% é líquido. E o povo continua clamando por água. O povo viu
que poderia ir a Moisés e fazer um pedido: Moisés, nós queremos água. Mas veja que o povo ele começa a reclamar. Uma coisa que me chama a atenção, volta o versículo para mim, por favor. Mais um, o 2. O versículo de número 2 de Êxodo 17, ele vai nos falar assim: o povo discutiu, ou seja, contendeu com Moisés, exigindo: dá-nos água para beber. Moisés, porém, respondeu: por que vocês estão brigando comigo? Por que estão tentando, ou seja, pondo o Senhor à prova? Mais uma vez, quando essa palavra contenda aparece, na verdade, o texto em hebraico está dizendo que o povo estava pondo Moisés em juízo. Vamos lembrar de um tribunal. Alguém disse alguma coisa e perante a justiça você tem que provar, ou seja, sustentar aquilo que falou. O povo estava fazendo agora como se fosse um grande tribunal contra Moisés. O contender era pôr Moisés em julgamento. Você não disse que era o guia, você não disse que era aquele que iria conduzir o povo, você não disse que havia um Deus que iria prover tudo para o povo, então você é o responsável. O povo agora põe Moisés em juízo. Imagina agora, o povo uma vez pede água, Deus dá. O povo pede mais uma vez água, e novamente, continuando a fazer a leitura do texto, a água vem e o povo bebe. Mas João capítulo de número 4, versículo de número 13, versículo de número 14, todos nós conhecemos, e o Senhor ele fala assim: quem beber desta água tornará a ter sede outra vez. Isso ele falando com a mulher, correto? Então ele vira e fala: olha, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água. Olha o que o Senhor está falando. Primeira vez o povo bebe, ou seja, necessidade. Deus proveu a necessidade. Mais uma vez o povo tem necessidade. E o texto vai falar que o maná veio, comida veio, a necessidade veio suprida. A terceira vez, o povo chega diante de Deus e apresenta mais uma vez uma queixa. Falta de água, necessidade, precisamos. Eu fico imaginando quantas vezes o Senhor foi necessário prover coisas para este povo. Agora chegando em João, o Senhor chega à beira de um poço. Uma mulher começa a questionar com o Senhor, a mulher samaritana, e fala: olha, esse povo quem cavou foi os nossos pais, foi Jacó. E aí o Senhor começa a falar: olha, sabe por que você vem nesse poço todo dia? Porque todo dia você precisa ter a sua necessidade suprida. Porque o dia que a sua necessidade for completamente resolvida, você não volta mais. Deus estava falando para aquela mulher o seguinte: você não precisa ficar dependendo de algo, porque se você entender que eu
sou a solução para a tua vida, tu não abre a boca para pedir mais nada, porque você vai ver que eu sou a sua suficiência, eu sou a sua fonte, eu serei inesgotável sobre a sua vida. Então Deus, ele vira para Jeremias e ele fala: Jeremias, clama a mim, e eu vou dizer para você que verdadeiramente farei coisas grandes, coisas firmes, ou seja, coisas que você nunca pensou, coisa que você considera impossível acontecer na tua vida. Jeremias, vou fazer, mas você precisa clamar. Esse é o segredo, clamar ao Senhor. Mas veja só, Moisés clama, o povo tem sede, e Deus faz o quê? Provê água. O povo clama a segunda vez, e diz o quê? Está faltando comida. Deus provê mais uma vez. O povo reclama e clama mais uma vez, falta água, e Deus faz o quê? Prover mais uma vez. Veja que todas as vezes que o povo precisava de algo, o texto fala que o povo não clamava, mas o povo murmurava. Se nós não vigiarmos, da nossa boca não sai clamor, mas sai murmurações, reclamações. Por que Deus? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que isso acontece comigo? Eu tenho feito isso, e por que, Senhor, isso está acontecendo na minha casa? Por que a minha saúde está desse jeito? Por quê? E Deus não está querendo saber, ou Deus não é obrigado a responder o meu e os seus porquê. Nem tão pouco para Moisés e nem tão pouco para Jeremias. Moisés, em momento algum, chegou para Deus e falou: Deus, por que eu estou sofrendo? Eu fui tirar o povo de lá, e agora o povo está tentando me pôr em juízo, está duvidando de mim. Por que Deus? Não. O texto diz, no versículo 25 de Êxodo 15, que Moisés, ele clama ao Senhor. Ele não faz a pergunta, por que Deus? Mas ele coloca, e clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, ou seja, uma madeira, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce, e ali deu um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Moisés não reclama, Moisés clama. A questão é, e eu e você? Nós estamos fazendo o quê? Clamando ao Senhor ou reclamando com o Senhor? O povo tem necessidade suprida. Você quer o quê? Água? Toma. Você quer o quê? Comida? Toma. Você quer o quê? Água? Toma. Você quer o quê de novo? Comida? Toma. Necessidade é suprida. Isso significa que todo dia tem que acontecer. É necessidade. Mas Moisés, ele não sentia isso. Era diferente. A questão é, por que então o povo reclama, Moisés clama? Por que o que o povo fala não acontece e o que Moisés fala acontece? Por que os falsos profetas falavam, proferiam, não acontecia nada? Jeremias falava e acontecia. Por que os profetas de Baal,
eles falavam e não acontecia nada, e o profeta falava e acontecia. Qual era a diferença? A minha pergunta é: passamos aqui no dia 10 de janeiro, dia 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 6 dias de clamor, para termos 6 meses de milagre e de vitória. E eu não tenho dúvida que muitos aqui já têm testemunhos de excelência para dar ao Senhor desse clamor, porque no clamor que vamos fazer, o segundo clamor em julho, vamos ter a oportunidade para os irmãos poder testemunhar os seus 6 meses. Então veja só qual é a diferença, o que valida um clamor de um homem e de uma mulher de Deus. Porque clamar é legal, mas o que valida o clamor acontecer, se tornar o que Deus diz para Jeremias, coisas grandes, ou seja, coisas inacessíveis e firmes, ou seja, com consistência. Qual é a diferença? Deixa eu apresentar para vocês 2 coisas rápida. Primeiro, o que faz o clamor ter efeito, ou qual o segredo do clamor? Vamos botar assim porque fica mais fácil. Qual o segredo do clamor? Primeiro, Moisés andava na presença de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo de número 12. Veja, e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo. O mesmo povo que estava pedindo água, o mesmo povo que falou que ia morrer. Faze este povo subir, porém não me fazes saber a quem hás de vir comigo, a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, ou seja, eu clamo, que agora me fazes saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atente a esta nação. Esse povo, ou seja, é o teu povo. E aí continua dizendo: disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? E aí o 17 diz: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos teus olhos, e te conheço por nome. Moisés, ele faz um clamor. E qual era o segredo? Andar na presença do Senhor. Uma pessoa que não valida, que não dá importância à presença do Senhor, ela vai clamar e não vai acontecer nada. O povo não reconhecia. Pelo povo, vocês conhecem o contexto da palavra. E pelo povo, Deus não andava com eles. Mas o que fazia Deus andar com o povo era Moisés. Deus achava graça
aos olhos de Moisés, conhecia Moisés pelo nome, e a presença do Senhor era por causa de Moisés. Você consegue entender a dimensão dessa palavra? Eu vou melhorar aqui para você. Talvez a tua família você pode considerar a pior. Talvez você pode dizer que o teu casamento é o pior. Talvez você pode dizer que o teu relacionamento com os teus filhos é o pior. Mas o que muda isso? Sabe o que muda? É você. É você querer andar com Deus. Moisés quis andar com Deus. Qual foi o resultado? Deus andou com Moisés. E quem é que foi beneficiado com isso? O povo. Porque Moisés era tão apaixonado por Deus, Moisés desejava ardentemente andar com Deus, que o texto que nós acabamos de ler diz que Deus também andava com o povo. Mas por quê? Por causa de Moisés. Então, por causa de Moisés, Deus andava no meio do povo. Por sua causa, Deus vai andar na sua casa. E toda a sua família é abençoada. Você consegue entender a dimensão dessa palavra? O segredo é andar com Deus, é andar na presença de Deus. Você, quando anda na presença de Deus, todas as suas necessidades, elas são supridas. O salmista Davi, ele faz uma declaração em Salmo 23, no verso 1, que ele vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Mas por que não sentirei falta? Porque Ele é o meu pastor, e o que acontecer na minha vida, eu sei que é provisão dEle, e eu sei que há permissão dEle. Simples assim. Então veja que Moisés andava. O segredo de um clamor é andar na presença do Senhor. O povo não queria andar na presença do Senhor. O povo já não clamava, o povo reclamava, o povo murmurava. E você pode ver isso, que isso é uma verdade. Toda pessoa que rejeita a presença de Deus, não deseja andar na presença de Deus, ela tem murmuração na sua boca. Mas toda pessoa que é apaixonada por Deus e deseja ardentemente a presença de Deus sobre a vida dela, da boca dela só sai clamor. Só sai clamor. Veja a diferença. O que vai validar e o que vai testificar o seu clamor nos céus é você querer andar com Deus. Não adianta, Deus nunca irá quebrar o seu princípio para me ajudar, porque eu sou o pastor. O que vai validar o meu clamor é eu querer andar na presença de Deus. O que vai validar o teu clamor é você querer andar na presença de Deus todos os dias. Está faltando pão, mas tu está na presença. A conta está atrasada, mas você está na presença. A enfermidade assola a sua casa, mas você está na presença. Os filhos não lhe obedecem, mas você deseja a presença. As pessoas viram para você e falam, mas ainda assim você decide estar na igreja, mas você entende que nada e nem ninguém pode te afastar da presença do Senhor. Não é porque o povo reclamava e ameaçava condenar Moisés que fez com que Moisés desviasse da presença, mas andou na presença. E aí Moisés, quando botava o joelho no chão e clamava, foi por isso que a primeira vez Deus, ele muda a estrutura física de uma água intragável, e o texto é claro, diz que essa água se tornou doce, boa ao paladar, uma água maravilhosa. Imagina então você fazer uma limonada na tua casa e esquecer de pôr
açúcar ou adoçante, seja o que for você gostar de colocar. Imagina então você chegar numa casa e alguém lhe servir uma limonada. Detalhe, limonada suíça, que ainda foi batida com casca, e aí essa pessoa esquece de adoçar e te dá para você beber. Imagina. Agora, quando faz aquela limonada suíça e ainda coloca uma água com gás para você e adoça ao ponto, seja com adoçante, açúcar refinado, do jeito que você gostar. Quando ela te serve aquele cubinho de gelo, você toma o primeiro copo, o segundo copo, porque é doce. É algo maravilhoso, delicioso. Imagina, era assim a água naquela hora. O povo se deliciando com uma água. E não tinha cubinho de gelo para quem estava no deserto, mas era deliciosa. Eu fico imaginando um povo que reclamou e agora todo mundo não querendo deixar aquela fonte por querer beber a água. Não só porque estavam com sede, mas porque era doce. Pastor, e qual é o segundo segredo? Qual é o segundo segredo de um clamor? O segundo segredo também a gente olha na vida de Moisés. Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 1, nós conseguimos ver isso com clareza. Êxodo 32, versículo 1. Vou abrir aqui também. Se aparecer atrás de mim, me avisa. E diz assim, o versículo 1: quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o mesmo Moisés, tá? Que eles queriam água, queriam comida, queriam deixar uma vida de escravidão, queria água de novo. Agora eles falam assim, é mais ou menos assim, né? Você faz na tua família e as pessoas no final viram para você e falam, esta. Não é assim? Você ainda acha que está faltando com respeito, né? É a mesma coisa aqui. Aí diz assim, ó, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Aí vai continuar dizendo, e Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou nas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão o apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou a comer, a beber, e depois levantaram-se a folgar. E o último versículo 17 vai dizer assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. O que essa palavra tem a nos dizer? Qual é o segredo de um clamor? Veja que a palavra vai dizer aqui, Moisés, ele não quebrava
Moisés não quebrava princípios com Deus para agradar o povo. Moisés não quebrou nenhum princípio com Deus para agradar o povo. Sabe quando é que o seu clamor a Deus vai ter validade? Quando você parar de quebrar princípios com Deus para agradar as pessoas. É por isso que às vezes a oração do crente não pode muito em seus efeitos. Porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito, não é isso? Mas por que eu oro e não acontece? Por que eu clamo e não acontece? Será que eu não estou quebrando o princípio de Deus para agradar pessoas? Esse foi um segredo. Moisés estava lá em cima no monte, clamando. Veja que Arão não era só irmão de Moisés, mas Arão era quem? Era sacerdote. Era homem que representava Deus na terra, também junto. Tanto que ele faz uma reclamação junto com sua irmã Miriam. Acaso o Senhor só fala com Moisés? Enquanto a nós, não é assim que Arão e Miriam faz uma reclamação? Então veja que Arão não era qualquer um, mas Arão, para querer agradar o povo, literalmente na palavra de hoje, para ficar bem na fita, ele quebrou um princípio. E Moisés estava com as tábuas dos 10 mandamentos na mão. E o povo, antes de receber a tábua, o povo já sabia que não podia adorar outros deuses, somente ao Senhor. Então veja que não foi a validação de uma tábua dos mandamentos, aonde já era proibido adorar. O povo já sabia que não podia adorar. Mas agora Arão, ele quebra um princípio. E não adiantava nada falar qualquer coisa em nome de Deus, porque nada iria acontecer. O texto diz que quando Moisés ele desce do monte, ele fica irado com o que ele vê. Ele arremessa a tábua dos 10 mandamentos e quebra, arremessando sobre o povo. Depois ele manda derreter aquele bezerro de ouro, manda moer aquilo ali e dá para que todos pudessem comer. Veja que Moisés, quando ele desce, ele não tentou ser maleável. O povo fala, quanto a este Moisés, esse que nos tirou do Egito, que nos fizeste subir, sair da casa de servidão, é esse aí. E aí Moisés, porque a verdade, queridos, é que quando as pessoas falam assim com a gente, mas você não é crente? Mas você, cadê o amor? Crente não tem que ter amor? E aí você acaba sendo maleável e fazendo um jogo de cintura. Seja no trabalho, seja na esquina com os amigos, seja dentro de casa com a esposa ou com o marido, ou seja uma negociação com os filhos. E qual é o resultado? Depois, quando tu clama, Deus não ouve. Jeremias, nós começamos a falar 33, ele traz uma palavra dura ao povo. Coloca pra gente Jeremias 33, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, a segunda vez, já é a segunda vez, a palavra vem aí e diz, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, estava preso, dizendo, assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é
o Senhor. Veja que Jeremias está preso no pátio, os guardas em volta, e Jeremias continuava trazendo a palavra, e ele não estava negociando, tipo, fala baixo, porque eles vão te prender. Fala baixo porque vão aumentar a sentença contra você. Fala baixo porque você vai magoar. Não fala de prostituição porque eles são adúlteros. Jeremias não fala de fornicação porque tem relacionamento sexual antes do casamento. Não fala que são ladrões porque estão roubando a Deus. Jeremias não fala que são prostitutos espirituais porque estão negociando a presença de Deus. Jeremias vão ficar com raiva de você e vão aumentar o número de guardas. Mas Jeremias falava: esse é o Senhor, é o nome do Senhor. Aí sim, Jeremias, por não quebrar princípio, olha como é que vem a palavra no verso 3. Aí Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, olha só, ele não quebrou o princípio, aí validou o clamor. Deus vira para Jeremias e fala: clama, Jeremias, clama, porque eu vou lhe responder. Vou falar coisa grande, ou seja, coisa que você nunca imaginou, que você considerava como impossível de acontecer. Abre a boca e pode clamar, Jeremias. Lembra aquilo que você achou que era difícil acontecer na tua família? É isso que Deus está falando para você. Pode abrir a boca e pode clamar. Eu vou validar o teu clamor, se você não quebrar princípio comigo. Não quebra princípio, pode clamar. Lembra quando Deus fala para o profeta: aquilo que ainda não subiu no teu coração, o que os teus olhos não viu, nem tão pouco você imaginou, é o que Deus tem preparado? É isso. Mas por que vai acontecer? Porque eu clamei. Então, 2 segredos de um clamor que nós falamos aqui. Primeiro, qual é? Anda na presença. Andar na presença de Deus valida o teu clamor. O segundo segredo, qual é? Não quebre princípios de Deus. Moisés não quebrou para agradar ninguém. E aí, Jeremias também não. Qual foi o resultado? O próprio Deus fala para Jeremias: você tem dimensão dessa palavra? Você viver debaixo do princípio de Deus, não quebrar. Você desejar ardentemente andar com Deus em todo momento da tua vida. E aí Deus falar assim: William, pode pedir. Tem noção do que é isso que a palavra está dizendo? Deus, ele vira para um homem e fala: pode clamar. Pode clamar. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. É isso que Deus quer falar: pode pedir. O que está no teu coração? Pode pedir. E se você acha que é impossível, peça, porque eu vou fazer. Não tem impossível para mim. Não tem imaginável para mim. É coisa grande que eu vou fazer. É coisa firme. Ou seja, sabe o que Deus está falando? Jeremias, firme é uma coisa que não vai passar, que vai subsistir, que vai prevalecer. Pode depois vir o que vier, mas vai permanecer, porque quem está dando sou eu. Pode depois que eu lhe der, vir a tempestade que vier, mas tenha certeza de uma coisa: vai permanecer, porque quem está te dando sou eu. É coisa firme, Jeremias. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Esse é o segredo de um clamor. Você precisa entender isso, porque é o que o Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua família. Deus quer fazer isso.
Esse é um segredo de um clamor. Por que eu estou lhe dando essa palavra? Porque talvez você esteve aqui no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15 de janeiro. E nós estamos findando o 5º mês. E talvez você esteja com uma dúvida no teu coração e o Senhor fala para você ainda exatamente isso. Só anda na minha presença e não quebre os meus princípios, porque aquilo que você fez por mim lá em janeiro, vou validar na tua vida. Talvez você esteja triste porque o 5º mês está acabando e você ainda não viu a vitória chegar na tua vida. É porque Deus não te ama? É porque Deus não ouviu o teu clamor? Ou porque sem querer você quebrou um desses 2 princípios? Deixou de andar na presença por algum momento e quebrou algum princípio para não ficar mal com alguém. E aí Deus fala assim: olha, Jeremias, pode clamar. Eu quero que você guarde essa palavra, porque talvez você esteja com uma tristeza no teu coração, porque o 6º mês está chegando e até agora o que você pediu não aconteceu. Talvez você esteja com o teu coração triste, talvez você já estava gerando uma expectativa de não retornar no 2º clamor. Talvez você já estava com essa dúvida: por quê? Se os meus 6 primeiros meses não foram frutíferos e felizes. E aí Deus, ele já sabia que você ia reclamar. E aí Deus te dá essa palavra hoje: olha, esqueça tudo, decida uma coisa, andar na minha presença e não quebrar o meu princípio, que vou anunciar coisas grandes e firmes na tua vida. Você consegue entender, talvez, por que algumas coisas demoram a acontecer na nossa vida? Guarda esse segredo, pelo amor de Deus. Isso é uma palavra de ouro. Posso falar para você por quê? Porque não era nem isso que eu ia pregar. Era outra coisa. Isso é um ouro. Eu não sei se depois eu vou conseguir lembrar de tudo, porque graças a Deus está na mídia. Porque não está anotado e eu vou ter que anotar depois. Guarda essa palavra. Seja abençoado. Depois essa palavra vai estar disponibilizada no YouTube. Veja, ouça, medite nela quantas vezes, compartilhe com outras pessoas. E entenda uma coisa: não só nós somos abençoados ao ouvir essa palavra, mas as pessoas que vão estar em casa. As pessoas que vão estar em casa ouvindo essa palavra, muitas pessoas eu acredito que vão estar em casa ouvindo essa palavra, querendo desistir e até mesmo sair do caminho de Deus, e não vai sair, sabe por quê? Porque vai entender que ele é que errou, andou quebrando um princípio para agradar pessoas, e agora entende que tem que voltar ao princípio e se manter firme, e Deus vai fazer na sua vida coisas extraordinárias. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Guarde essa palavra. Deus vai fazer coisas firmes na tua vida. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. E começa a falar você com Deus, antes de eu orar. Começa a falar com o Senhor. Por que alguma das coisas que você tem pedido, tem clamado, tem buscado, não tem acontecido? Por que isso? Será que você andou quebrando algum princípio? Você teve aqui em janeiro, e você apresentou algumas coisas durante esses 6 dias, você veio firme, apresentando algumas coisas ao Senhor, e aquilo que você pediu lá em janeiro, talvez não aconteceu. Aconteceu talvez tantas outras coisas, mas talvez especificamente aquilo que você apresentou como clamor, talvez você possa ter sido uma das poucas pessoas que foi fiel aos 6 dias
E aí talvez você possa estar pensando hoje, mas Deus, eu vim no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, eu abri mão de 6 dias de fazer tantas outras coisas para estar aqui na tua casa, na tua presença, apresentando as súplicas, mas até agora eu não vi nada do que eu pedi ao Senhor acontecer. O que tem acontecido de errado? Talvez você venha apresentando tantas perguntas para Deus: Senhor, por que não aconteceu? Por que pelo contrário eu pedi para isso, Senhor, e agora parece que o negócio desandou, piorou, Senhor, e eu não sei nem como resolver. Aí antigamente eu ainda vi uma luz no fim do túnel, e agora eu não consigo nem mais isso ver, porque parece que piorou. Parece que quanto mais eu clamei, mais piorou. E você vem ao longo desses dias, esses meses, janeiro, fevereiro passou, e ao invés de acontecer, piorou. Ao invés da tua família estar unida, parece que cada um decidiu ir para um lado. Parece que a perseguição aumentou. Você clamou e parece que a dificuldade financeira, parece que ela piorou. Ao invés de resolver aquela dívida, quantas outras foram contraídas? E você agora está chorando. Você achava que vindo aqui, esses 6 dias ia mudar. Mas você não pode esquecer de uma coisa. Eu cansei de falar, 6 dias de clamor não é nada mágico, mas foram ferramentas que Deus te deu durante 6 dias, para que quando você apresentasse o seu clamor ao Senhor, viesse a acontecer. E o Senhor veio te nutrindo, Ele veio te dando estratégias, para que você viesse tomar posse daquilo que Ele já tem preparado para você. E aí passou esses dias, meses se findaram, e nada aconteceu. Maio acaba, o 5º mês se esvai, e nada de positivo você consegue ver acontecer. E você vinha reclamando, chorando na presença do Senhor: Senhor, até quando? Senhor, como é que isso vai se resolver? Aí Deus te traz hoje na casa e na presença dEle, para poder dizer: eu te digo agora o porquê que nada tem acontecido na tua vida, porquê que o que você tem clamado, pedido, não tem acontecido. Sabe por quê? Porque você deixou de andar na minha presença, você se desviou no meio do caminho, e é por isso que tantas coisas que você tem apresentado diante de mim não tem acontecido. Você vem questionando e perguntando: Deus, por quê? E aí Deus te traz aqui com grande amor no coração, para poder dizer quantas pessoas você preferiu agradar para não ficar mal, e com isso você quebrou tantos princípios para não ficar mal com um parente. Você até o dízimo emprestou para não ficar mal com uma pessoa que você ama. Você tirou o que era de Deus e deu. E você quebrou esse princípio, e por isso que está aí tudo embolado na tua vida. E você fala: Deus, por quê? Por quê? Porque você quebrou o princípio. E Deus não vai te abençoar assim. Porque Deus não quebra princípio para facilitar a vida de ninguém. Não quebra. Mas aí Deus, por amor, Ele te traz a presença dEle hoje e fala: filho, tudo que você pediu, eu vou fazer acontecer. Apenas decida andar na minha presença. Apenas decida não quebrar daqui para frente mais os princípios do reino de Deus, para agradar a ninguém. Seja marido, seja esposa, seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha, seja amigo, seja colega, seja patrão, seja amigos na igreja, mas não quebre o meu princípio,
para agradar ninguém. E aí saiba de uma coisa: vou anunciar coisas grandes e firmes no teu coração, porque vai acontecer, em nome de Jesus. Aquilo que você pediu ao Senhor vai acontecer, porque você aprendeu hoje o segredo de um clamor. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que estão na tua casa nesta noite. Teus filhos vivam daqui para frente o princípio da tua palavra, e eles nunca mais esquecerão o segredo de um clamor. Nunca mais eles vão permitir que os seus pés te levem para fora da presença do Senhor. Jamais irão negociar qualquer coisa, mas vão preferir estar sempre na presença do Senhor, porque assim diz a tua palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarão. Ser Deus o nosso pastor, e de nada sentiremos falta. Declaro na autoridade do nome de Jesus, que todas as pessoas que estão em casa, que ouvirão esta palavra, em nome de Jesus, aquilo que você tem pedido e achado que seria impossível de acontecer, o Senhor manda te dizer que vai acontecer, porque daqui para frente você vai preferir andar na presença de Deus. Daqui para frente você vai preferir andar no princípio do reino de Deus do que quebrar para agradar. Todas as pessoas que vierem a você, você não vai quebrar os princípios do reino de Deus para agradar ninguém. Senhor, continue abençoando teus filhos que aqui estão. Guarda-os com amor, com graça, com fervor. Essa palavra, Senhor, ela entra no coração de cada um dos teus filhos nesta noite como uma semente. E os teus filhos têm um compromisso, Senhor Deus, é regar esta semente para que ela nunca venha morrer, Senhor Deus, mas muito pelo contrário, que ela possa crescer e produzir frutos de excelência para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam os teus filhos abençoados, e eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, seus filhos terão uma semana poderosa, porque a partir de hoje, Senhor Deus, decidem andar na presença do Senhor. Daqui para frente, Senhor Deus, amanhã as facilidades virão, mas os teus filhos irão escolher andar no princípio do que quebrar o princípio do reino de Deus. E assim será uma semana poderosa, aonde coisas extraordinárias irão acontecer na autoridade do nome de Jesus. Tua segunda-feira será de milagre, a sua terça-feira será de poder, a tua quarta-feira será cheia da presença do Senhor Jesus Cristo, a tua quinta-feira será algo extraordinário do Senhor, a sua sexta-feira, ela será uma sexta-feira que irá abalar o inferno. O teu sábado será um dia de regozijo, dizendo que Deus fez coisas grandes e firmes na tua vida. E o seu domingo será um dia para glorificar ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado pela semana que me deste. Foi uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de triunfo, uma semana de vitória por causa do Senhor. Assim será sobre a sua vida e sobre a sua casa. E a palavra do Senhor diz que por causa de Moisés, a presença de Deus foi sobre todo o povo. Assim será, conforme a palavra do Senhor diz, por causa da
sua postura, a presença do Senhor vai invadir a tua casa. O seu casamento sentirá a presença do Senhor. Os seus filhos sentirão a presença do Senhor. Os seus pais sentirão a presença do Senhor. O seu esposo sentirá a presença do Senhor. O seu marido sentirá a presença do Senhor. A sua esposa, ela será tocada e tomada pela presença do Senhor. Tudo porque você escolheu andar na presença. Assim será a tua semana, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sobre toda a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe. Terça-feira nós temos culto de consagração aqui, todas as terças-feiras. Venha clamar. Ali na frente nós temos uma caixinha para pedido de oração. Se você ainda não pegou o teu pedido de oração ali, passe ali atrás, pega ali o papelzinho do pedido de oração. Se você quiser escrever